Opa, aqui é o Dan Vale e hoje eu tô gravando esse vídeo porque eu prometi, né? Fiz a pergunta para ver se alguém se interessaria e tô fazendo esse vídeo sobre mindset, só que na verdade eu quero mostrar como melhorar, né? Eu já vi muitos vídeos, já assisti muita coisa, já li vários livros sobre mindset, ouvi os podcasts, enfim, do Conrado Adolfo, gostei bastante. No entanto, eu sinto uma carência muito grande de quem fala de mindset de explicar como fazer, como alterar, né? Porque uma coisa é você dizer, você prometer a alguém falar a alguém que ela tem que mudar a forma de pensar, né? Que uma coisa é fazer ela refletir sobre como ela pensava e dizer que ela tem que mudar a forma de pensar. Isso é uma coisa. Agora, fazer com que realmente a pessoa se desprenda de crenças enraizadas no inconsciente, no subconsciente, como o pessoal chama aí, é muito difícil, né? E precisa técnicas para isso. Então, o que eu vou passar aqui hoje, o que eu vou tentar colaborar aqui hoje, não ensinar ninguém, porque é um assunto muito complexo. Ciências da mente, estudar a mente e entender a mente é um assunto muito variável, vai depender de pessoa para pessoa, mas enfim, existe uma técnica, existe um tipo de técnica que me ajudou bastante, já ajudou vários alunos meus e, sinceramente, eu acredito que seja uma das melhores técnicas para você transformar o seu mindset. Quando eu falo que você consegue transformar, é porque o mindset é basicamente a forma como você vê o mundo. E essa forma como você vê, entende e interage com o mundo, ela é moldada a partir das suas experiências passadas, obviamente, né? Então, tudo aquilo que seus pais lhe disseram, se aconteceu algum problema na sua vida, tudo que você viveu na escola, no seu bairro, enfim, aquilo tudo que você viveu, principalmente na infância, e aí foi crescendo, foi se desenvolvendo, você acaba que você absorveu aquilo e algumas crenças foram enraizadas, alguns hábitos se tornaram hábitos não, né? Algumas repetições de padrões, repetições de ações se transformaram em hábitos, né? Na sua mente, no seu viver aí, né? E simplesmente hoje você tem um padrão mental. Só que o que acontece? Já é sabido, e obviamente isso é uma característica do ser humano, quanto mais alto você quer chegar, mais o seu mindset tem que ser adaptado para aquela realidade. Ou seja, se eu quero ser um atleta, a minha mente tem que ser moldada para que eu seja um atleta. Eu preciso ter hábitos de atleta, eu preciso fazer sugestão ou autossugestão, que eu vou explicar daqui a pouco. Para eu ser um atleta, eu preciso viver a vida de atleta, eu preciso pensar como um atleta, eu preciso agir como um atleta. Então, mindset é isso, é a forma como você vê o mundo, como você entende o mundo, como você se imagina interagindo com o mundo e como você interage. É basicamente isso. Então, se você quer ganhar dinheiro, se você quer ter sucesso, se você quer ter sucesso dentro do marketing digital, se você quer ter sucesso aí, sei lá, com as mulheres, se você quer ter sucesso com os homens, não importa, o mindset ele pode ser moldado para a forma que você quiser e ele pode ser baseado em sonhos. Então, só para ficar um pouco mais claro, e eu não sei se vai clarear mais na sua mente, mas acontece o seguinte, saber autossugestão e fazer autossugestão, que é a técnica que eu vou explicar aqui, ela depende muito de você entender, né, alguns fatores, algumas ciências diferentes. Primeiro que entra uma parte da psicologia, segundo que entra a parte de física quântica, né? E terceiro que entra aquela partezinha da autoajuda. Então, você já deve conhecer o livro O Segredo, que fala sobre a lei da atração. A lei da atração, ela foi muito bem explicada pela física quântica, ou seja, uma ciência, né? Um tipo de física que é estudado em laboratório, enfim, ela explica a lei da atração. Claro que a lei da atração é como se fosse um estereótipo criado para que as pessoas entendam de uma maneira melhor, né? E serviu como autoajuda. Mas
Enfim, a base, uma pequena base da física quântica, ela foi ali traduzida e se tornou a lei da atração, ou vice-versa, né? Porque a lei da atração se fala há muitos anos, não foi agora com esse livro O Segredo. Então já tinha autores que falavam muito sobre a lei da atração e o poder do subconsciente. Então a chave está aí, o poder do subconsciente. Nós temos, basicamente eu não vou ficar esmiuçando aqui, mas nós temos duas partes aí principais da nossa forma de pensar e do nosso cérebro ele agir, né? Fazer com que a gente interaja com o mundo. A primeira é que nós temos ações conscientes e a segunda é que nós temos ações subconscientes. As ações subconscientes são tudo aquilo que está enraizado, como já falei, e torna o nosso ser, a nossa personalidade, enfim. A parte consciente é quando a gente utiliza de forma racional, a gente gera ações, a gente cria ações, reações, enfim, de forma racional. Ou seja, quando a gente para pensar se aquilo é bom ou se é ruim. Sempre quando a gente para pensar, o nosso subconsciente também está influenciando. Porque se esses pensamentos, a forma como a gente está entendendo o mundo, a forma como a gente se depara com uma ação, já existe na nossa mente enraizado um conceito, e esse conceito fica lá dando pitaco ali na nossa parte consciente. E às vezes nós tomamos decisões conscientes, mas com base naquilo que está no nosso subconsciente. Ficou meio estranho isso aí? Eu sei disso e é estranho mesmo, certo? Talvez eu não seja a melhor pessoa para explicar sobre isso, mas depois você se aprofunda aí nesse assunto, tá certo? Bom, então, assim, voltando à física quântica, a física quântica diz o seguinte, que podem existir várias realidades paralelas, de que quando você está prestando atenção em algo, aquilo se torna... Eu já estou avançando um conhecimento, mas enfim, basicamente eu vou tentar explicar de novo como a física quântica mais ou menos vê o mundo. Primeiro esse conceito de universos paralelos. Então, para a física quântica, as realidades, existem milhares de realidades, milhares de possibilidades que estão acontecendo ao mesmo tempo. E o pensamento, quando você direciona o pensamento para algum lugar, para algum objeto, para alguma situação, as partículas, elas que são as principais partículas, e isso foi muito bem explicado de acordo com os elétrons, né? Então, nos estudos da física quântica, o primeiro estudo, que foi o estudo da fenda dupla, né? Que provou essa questão da física quântica de que o observador, quando você está observando algo, quando você está focado em alguma coisa, as substâncias, as partículas, elas se comportam como partículas, ou seja, eles fizeram esses testes com elétron, e vocês sabem que nós somos todos feitos de átomos, os átomos têm um núcleo e tem uma eletrosfera. Se a gente for pensar no átomo sendo um núcleo e tendo uma eletrosfera, sendo que a eletrosfera é centenas de vezes maior do que o núcleo do átomo, o que é que acontece? Os cientistas nos mostram, nos provam que tudo o que existe é energia. Por quê? Porque a maior parte do átomo é feita de elétrons. E os elétrons, átomos, eles não conseguem, eles não se juntam, né? Eles se ligam, mas os elétrons, como são cargas negativas, né? Aí você tem que lembrar lá da química. Quando são cargas negativas, os elétrons eles não se tocam, ou seja, acontece que nós somos matéria, mas se a gente for pensar em nível subatômico, né, o nível atômico, enfim, nós vamos ver que nada do nosso corpo está ligado realmente, né? Eles têm uma atração, que na verdade é uma atração química, né, uma atração magnética, mas eles não se cruzam, né? Então, eu sou feito de átomos, eu sou completamente feito de átomos, mas só que nada no meu corpo está preso, né? Ele só tem uma formação, na verdade, uma condensação de energia, algo do tipo, e dá forma ao meu corpo. No entanto, o meu corpo tem ligação via elétrons, obviamente, via átomos, ele tem ligação também, é a mesma coisa que esse quadro.
Então, assim, é meio louco de entender isso, mas pense assim, nós somos formados de energia. Na nossa, microscopicamente, né? Microscopicamente não, porque eu acho que não dá para ver o átomo com os microscópios tradicionais. Enfim, mas em nível atômico, né, as menores partículas do nosso ser, nós somos energia. Entende isso? Se nós somos energia, o quadro é energia, os livros são energia, todos os objetos que estão à nossa volta são energia, nós trocamos energia, ou seja, tecnicamente nós somos parte do universo. E a física quântica está mostrando isso, ok? Está comprovando isso. Além de tudo isso, a questão do estudo da fenda dupla mostrou que quando o observador ele está focado em algo, né? Eu já vinha falando sobre isso. Quando o observador está focado em algo, aquilo ali se torna uma partícula, ou seja, aquilo ali é real. Por isso que nós vemos pessoas, nós vemos objetos, nós batemos em objetos, quando estamos focados. Quando nós viramos as costas, né, ou quando deixamos de prestar atenção em algo, aquilo se torna uma possibilidade. Por quê? Porque o comportamento daquilo que era uma partícula antes, agora ele pode se comportar como onda. E a onda, ela vai para várias direções, né? Você não tem como prever o comportamento de uma partícula se comportando como onda. Pelo menos foi assim que eu entendi e compreendi esse assunto que é muito complexo. Bom, e o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que, para resumir tudo, nós temos infinitas possibilidades, as coisas que acontecem na nossa vida, elas poderiam acontecer de uma forma diferente e já é sabido que o nosso cérebro ele tem uma função importante, ele impacta diretamente nessa questão de partícula como partícula e onda e partícula se comportando como onda. Então, assim, tecnicamente, o nosso cérebro que é responsável, ou ele tem alguma ligação, ele faz uma interação, é responsável por gerar essa interação da gente, né, com o meio e fazer com que coisas aconteçam da forma que a gente deseja, se a gente desejar. Para resumir aí rapidinho, na lei da atração diz, né, semelhante atrai semelhante. Quando você pensa, né, aí tem lá no filme ou no livro, se eu quiser um carro vermelho, eu tenho que me imaginar com um carro vermelho, porque eu vou vibrar, meus pensamentos vão vibrar, ou seja, ó, comportamento de onda, né, vão vibrar na mesma frequência e essa frequência vai ser a mesma frequência daquele carro. Quando eu me imagino naquele carro, para o nosso cérebro que não consegue distinguir o que é pensamento do que é realidade, por conta justamente dessa questão de partícula, de onda, de possibilidades. Então, quando eu consigo imaginar algo, o meu cérebro, ele simplesmente encara aquilo como uma realidade. Então, qualquer coisa que eu pensar de forma enfática, para o nosso cérebro vai ser como se eu tivesse vivido aquela situação. Basicamente isso. Então imagina, se o meu cérebro acha que eu vivi aquela situação, significa que aquele objeto que eu desejei, aquela situação que eu desejei, naquele momento ela está se comportando como partícula, ou seja, como algo real, algo palpável. Ela deixa de ser onda, de ter comportamento de onda, para ter um comportamento de partícula. Por isso que na lei da atração diz que se você conseguir pensar em algo, pensar em alguém, aquilo que você pensou vai ser atraído para você e vai se tornar uma realidade. Então, é basicamente isso aí. É meio louco, né? Mas é basicamente isso. Então, faça suas experiências aí para ver se funciona ou não. Comigo funciona muito bem, ok? É isso. Então, entender mais ou menos isso, né, nos faz pensar que se eu quero algo, basta eu pensar em algo de forma enfática,
considerar que aquele pensamento é uma realidade, ou seja, o Napoleão Hill fala de fé, né? Fala muito de fé. Fé, para ele, é algo inabalável, né? Uma crença inabalável que algo vai dar certo ou que algo vai acontecer. Então, quando Napoleão Hill fala de fé, então, quando você pensa mesmo, quando você quer algo, muito aquela coisa, você tem fé. Então, você está vibrando na mesma frequência daquela situação ou daquela coisa que você quer. Então, isso é que vai fazer a diferença. No entanto, fisiologicamente, nós estamos presos às condições cerebrais, que são físicas, né? Então, as condições cerebrais que são físicas, elas são pautadas em consciente e subconsciente. Então, para que eu acredite, para que eu tenha fé, para que eu realmente viva aquela situação mental a ponto de eu acreditar e todo o meu ser vibrar naquela frequência que eu quero estar, né? Que eu imagino, que eu quero, que é um desejo, que é um sonho, eu preciso tornar esse pensamento, toda essa vivência que ainda é mental, eu preciso transformar ela, fazer com que ela fique enraizada no meu subconsciente. Aí já estamos chegando para a parte mais física da coisa, né? Material da coisa. Então, a autossugestão que eu vou ensinar aqui agora, ela faz isso. É uma técnica de psicologia, enfim. É uma técnica que você faz sugestão para você mesmo. Então, a autossugestão é uma técnica que faz com que você consiga enraizar pensamentos, que você consiga enraizar crenças, que você consiga enraizar, fazer com que todo o seu ser, fazer com que o seu cérebro entenda, acredite e haja como se você já tivesse se você já tivesse vibrando naquela frequência do que você quer, do que você deseja. É basicamente isso. Então, fazendo a autossugestão, que eu vou ensinar agora, você vai conseguir enraizar os pensamentos que você precisa para você atingir os resultados desejados. É basicamente isso. Se você quiser esquecer tudo aquilo que eu falei antes, né? Você pode só aprender o que é a autossugestão, aprender a fazer e pronto. Né? Você não precisa entender como funciona para saber que isso aqui vai funcionar para que você consiga tudo que você quer, tudo que você deseja. Claro que não é mágica, né? É uma forma de você mudar o seu mindset, a sua forma de pensar. Então, com a autossugestão, eu vou te ensinar a você fazer, transformar a forma como você vê o mundo. E para isso, é claro que você vai precisar transformar alguns hábitos, você vai precisar melhorar, certo? Então, como fazer a autossugestão? Como funciona esse processo de autossugestão? Então vamos lá. Vou tentar resumir aqui de acordo com o quadro maluco que eu fiz aqui com o mapa mental. O que acontece? A autossugestão é uma técnica de fazer sugestão em você mesmo, certo? E o que é sugestão? A sugestão basicamente é uma forma de você manipular o cérebro. Você manipula o cérebro, manipula pessoas, certo? Com a sugestão. Então, o tempo todo nós estamos vivendo sugestão. Por exemplo, quando você faz uma página de vendas que é feita cheio de gatilhos mentais, você está fazendo sugestão. Você está fazendo com que as pessoas comprem o seu produto. Você está influenciando o cérebro dela. Você está influenciando o subconsciente dela. Tudo aquilo que está enraizado na mente dela, que são as necessidades, as dependências, a dor do cliente. Então, a dor do cliente é uma questão subconsciente, ou seja, se ele quer muito aquela coisa, se ele acha que depende muito daquilo, se é um problema sério para ele, aquilo está no subconsciente. Quando você utiliza os gatilhos mentais, quando você utiliza as cores, quando você utiliza uma sequência, né, que você aprendeu aí de como influenciar pessoas, você está utilizando sugestão. Só que você pode influenciar a você mesmo, no seu próprio cérebro, ou seja, eu posso
transformar a forma como eu penso, transformar os meus pensamentos, transformar não, botar por cima, né? Porque ainda existe uma condição seguinte, que uma crença, ela nunca vai ser, eu estou falando transformada, mas só consertando aqui, uma crença, ela nunca é excluída, né, extinta do seu cérebro, ela fica lá. Só que uma crença ou um hábito que é mais forte, que é mais necessário, ele acaba que se sobrepõe, ou seja, ficam duas crenças lá, mas uma se sobrepõe à outra, ok? Então, basicamente assim. Então, quando você faz a autossugestão, que eu vou ensinar como fazer a autossugestão, nada mais é do que você utilizar gatilhos mentais para influenciar o seu próprio cérebro, certo? Aí, nesse caso, ao invés de você influenciar outras pessoas, você vai influenciar você mesmo. Então, preste atenção nisso, porque a autossugestão vai fazer com que você manipule diretamente o seu cérebro, o seu subconsciente, que o pessoal fala que é sistema límbico e tal, mas é uma questão de neurociência, tá certo? Então, na essência, a autossugestão é fazer isso. Por quê? Para o cérebro, já expliquei isso aqui, o real e o imaginário para o cérebro são a mesma coisa. Como é explicado isso? Por exemplo, tem um estudo científico que foi feito na Inglaterra com corredores ingleses. E aí o que acontece? Os cientistas mapearam o cérebro de corredores de 100 metros, eles mapearam para ver a atividade cerebral durante várias corridas, né, de 100 metros. Então o corredor ia lá, fazia toda a parafernália de estudos e eles mapearam o cérebro dos corredores enquanto estavam correndo. E viram lá a atividade cerebral, né, todas as áreas que funcionavam, inclusive muscular. Então pegaram a atividade muscular, pegaram a atividade cerebral, enfim, e viram lá, fizeram um mapa. Depois eles botaram no laboratório e pediram aos corredores para se imaginar fazendo a corrida. Então, quando os corredores se imaginam fazendo a corrida, todas as áreas cerebrais, inclusive as que ativam os músculos, a musculatura, elas são ativadas da mesma forma que elas foram ativadas fazendo a corrida. Ou seja, para o cérebro, o real e o imaginário, eles são a mesma coisa, certo? Quando você gera pensamentos, quando os pensamentos surgem, para o seu cérebro, aquilo ali é real. Tudo aquilo ali é real, certo? Então, se você é capaz de imaginar, né, você é capaz de tornar aquilo real. Então, primeiro lugar, como funciona isso, como pode funcionar isso na prática, na sua vida. Se você tem uma grande palestra a fazer na semana que vem e você está com medo, você está ansioso, você está preocupado, se você, partindo desse princípio aqui, se você fizer, né, mentalmente aquela palestra várias vezes, para o seu cérebro você já vai ter vivido aquilo. Então, os sintomas da sua ansiedade, o nervosismo, o medo, na hora de você fazer o que vai ser real, praticamente vai ser bem diminuído. Claro que você ainda vai ficar ansioso e tudo, mas se você consegue vivenciar aquela situação e vivenciar aquela situação de uma forma que você quer como resultado, ou seja, você se imagina fazendo a palestra, imagina as pessoas interagindo com você, fazendo as perguntas, quais são as perguntas que vêm, como você respondeu, as palavras que você usou. Então, se você consegue imaginar aquela palestra, para o seu cérebro aquilo já aconteceu. E sempre quando a gente aprende algo, a princípio, né, antes da gente aprender, aquilo ali é diferente, né? E o que é diferente é ruim, é incômodo pra gente. Então, fazer sempre algo pela primeira vez é incômodo. Então, quanto mais você treinar, quanto mais você fizer, mais seu cérebro vai se adaptar e você vai se sentir mais à vontade em relação àquela situação. Então, a autossugestão ela funciona de acordo com isso aqui, certo? Então, se você consegue imaginar, você consegue, para o seu cérebro aquilo se tornou real. Então, imagine o poder disso, você enfrentar os seus medos mentalmente a ponto de fazer com que seu cérebro ele se acostume com aquela situação. Então, quando você vivenciar, de fato, realmente, né,
vai ser uma experiência melhor, né? Menos incômoda. Então, basicamente é isso. Então, quando você imagina tanto, quando você vivencia no seu cérebro mesmo, mentalmente, você acaba por transformar, aí influenciar a transformação de hábitos, né? Você já começa essa transformação de hábitos. E fazer a autossugestão é justamente transformar ou substituir ou incrementar novos hábitos. Então, se você não tem o hábito de gravar vídeo, não consegue e tal, se você começa de forma imaginária a falar como se estivesse falando para um vídeo, gravando vídeo, fazendo vídeo, se imaginando naquela situação, o processo de gravar um vídeo se torna mais fácil, certo? Há quem diga que é possível você, sim, aumentar a sua inteligência, é possível você criar coisas, é possível você aprender coisas utilizando somente o imaginário. Quando você começa a pensar uma situação e vivenciar uma situação, tudo aquilo que está no seu cérebro, que tem ligação com aquela situação, vai haver novas conexões, como se você estivesse vivenciando aquilo, e novas ideias surgirão, novos conceitos surgirão também, porque o seu cérebro ele é analítico e racional, né? Então ele vai fazer com que você entenda. Por exemplo, tem aqui o seu cérebro, né? Uma informação está aqui, outra informação está aqui. Quando você começa a imaginar, você acaba lembrando dessa e fazendo uma associação com essa. O seu próprio cérebro acaba fazendo uma informação com essa. Então, quando uma informação que está aqui, com outra que está aqui, elas se interagem, né? Você coloca elas no mesmo pensamento, é estabelecida uma ligação. E sempre que é estabelecida uma ligação, ela só vai ser quebrada se você parar de usar, se você considerar se o seu cérebro considerar que aquilo não é mais válido para você. Então você criou uma nova conexão. E novas conexões criam novas conexões. E aí você acaba se tornando uma pessoa que dizem, né, mais inteligente. Por quê? Porque você teve vivências maiores, você tem mais conexões cerebrais, você consegue pensar de forma analítica melhor para determinadas coisas, você aprende mais fácil algumas coisas. Quando você vai fazer outras coisas, você acha que já sabia fazer, mesmo nunca tendo feito. Então, é algo que é incrível quando começa a acontecer. Então, pense nisso, né? O que é imaginário para o seu cérebro, aquilo também parece ser real para ele. Quanto mais você faz, mais você torna real a experiência. Essa experiência real transforma os hábitos. Fazer autossugestão nada mais é do que criar experiências mentais, né, vivas, tentar utilizar com fé, botar fé naquilo, imaginar mesmo com todos os órgãos do sentido aí. Quanto mais você conseguir utilizar pensamentos, né, quanto mais você conseguir imaginar aquilo que você quer, se você consegue imaginar de forma visual, se você consegue imaginar de forma auditiva, sinestésica, né, você vai ter uma experiência melhor. Para o seu cérebro aquilo vai se tornar mais real. Então, sempre que estiver imaginando algo, você imagina com cores, com sons, com movimento, com sensações, música, visão, definir bem as cores, definir bem os mínimos detalhes, o frio, o calor, enfim. Se você consegue fazer imaginações desse tipo, melhor, tá certo? Bom, e como faz isso, né? Como fazer isso? Eu já falei que se você imaginar, funciona. Mas aí tem algumas formas de você fazer isso. Primeiro, se você se propõe a gravar vídeos de depoimento seu. Então, assim, eu vou apagar aqui, eu posso apagar, não tem ninguém me respondendo, mas eu vou apagar aqui. Bom, então tudo apagado aqui. Para que você entenda a autossugestão, você vai ter que entender uma coisa que é o seguinte. O futuro, pra gente o futuro é algo que ainda vai acontecer, né? Mas quando a gente fizer a autossugestão, o futuro ele tem que ser o presente.
Poxa, Danilo, como funciona isso? Então, quando você for fazer uma das técnicas que eu vou te ensinar aqui, você tem que fazer com que aquilo que você quer, que está no futuro, né, ele se torne presente nos seus pensamentos. Ou seja, você não vai imaginar que quer aquela coisa. Você não vai imaginar que daqui a 3 meses você vai... Não. Se você fizer isso, você vai estar sempre pensando e fazendo com que seu cérebro pense naquele período. Se eu imagino que daqui a 3 meses, né, vai acontecer tal evento, se eu estou imaginando no meu pensamento que aquilo vai acontecer daqui a 3 meses, seu cérebro vai gerar uma programação para que sempre aconteça daqui a 3 meses. Então ele não vai encarar esses 3 meses como sendo hoje. Não, esses 3 meses vai ficar preso no seu subconsciente, dependendo de como você fizer, certo? É meio louco isso, mas é assim mesmo. Então o que é que acontece aqui? O que você fizer em termos de pensamento, você tem que pensar que o que você quer está no presente. Então, como é que você vai pensar? Você não vai pensar em nada que você quer, você vai vivenciar essas situações futuras. Vai vivenciar mesmo, certo? Então, é como se você estivesse fazendo de conta que você já tem aquilo. Porque aquilo só vai se tornar algo real para o seu cérebro, vai ser considerado algo real quando você acreditar no seu pensamento, né? Vou botar o P aqui de pensamento. Aquilo só vai funcionar se você realmente acreditar que já está vivendo isso aqui. Então, se você tentar vivenciar o futuro como sendo no futuro, né, considerar como sendo no futuro, vai ser instalado no seu cérebro essa questão de sempre ele se programar para o futuro, certo? Então, vivencia o futuro hoje. Então, o futuro, por isso que a física quântica diz que o futuro, ela interfere no presente. Ou seja, aquilo que eu quero, se eu desejo muito e sou capaz de me imaginar vivendo aquela situação, eu torno aquilo presente para o meu cérebro. E aí acontece uma coisa. Quando a gente cria um hábito, o nosso cérebro ele sempre vai querer fazer aquilo. São padrões. Nós vivemos em torno de padrões. Nosso cérebro ele tenta sempre economizar energia seguindo padrões. Então, de manhã cedo eu tenho que escovar os dentes, né? Escovar os dentes. Aí depois eu tenho que tomar café. E aí já me dá fome, né? Então aqui já me dá fome, né? Eu subconsciente já sabe que eu tenho que comer nesse horário. Então meu cérebro mostra que eu estou com fome, eu tenho que tomar café e aí eu sigo um ciclo, ó, que são os padrões, né? Então esses padrões, o que é que acontece? Tá aqui. Quando a gente cria um novo hábito, a gente eleva, né, esse processo aqui, ó, para criar um novo padrão. Mas sempre aquilo vai se tornar um padrão, né? É difícil a gente sair desse ciclo aqui, porque sair do padrão é algo que é realmente ruim para o cérebro. Ele não quer sair disso, certo? Mas ele está confortável aqui, ó, e ele sempre vai tentar te manter também confortável. Então o cérebro não quer que você vivencie experiências novas. Mas você tem que forçar isso, certo? Então, quando você imaginar de forma enfática que o futuro que você quer é uma realidade no presente e você consegue aí incluir padrões aqui do futuro no presente, com o tempo, quando você transformar o hábito, esse padrão ele para o cérebro ele vai ser natural, vai ser comum. Então, é uma forma de você transformar seus hábitos, é uma forma de você fazer as coisas funcionarem, certo? Vou apagar aqui de novo. Então, considerando isso de futuro, né, o futuro influenciar o presente, tudo que você tem que fazer é criar formas de você se imaginar no futuro de forma enfática. Então, primeiro passo, você tem eu listei 4 possibilidades. Bom, uma possibilidade é gravação
de vídeo. Sabe, você pegar uma câmera do seu celular e todo dia você gravar um vídeo contando a história que você está vivendo, só que a história que você está vivendo é a história do futuro, né? Grava um vídeo como se estivesse dando um depoimento. Lembra sempre que você tem que estar com todos os sentimentos à flor da pele na hora que você está fazendo aquilo. Então, se for para gravar vídeo, se você quer gravar vídeos aí no seu celular, faz isso. É um divã com você mesmo, enfim. Você pode gravar áudios, né? Você pode gravar áudios. Então pega aí o gravador, pega o seu celular mesmo e começa a falar com você mesmo, narrar a sua história, narrar o que você está vivendo. Lembrando que o que você está vivendo é o futuro que você quer. Então bota a maior força naquilo ali, imagina mesmo, fecha o olho, vai gravando, vai falando e as coisas vão acontecendo no seu pensamento. Quando você está nesse nível de vivência dentro do pensamento que tudo parece ser real, aí sim aquilo está transformando aí o seu subconsciente, aquilo está entrando mesmo no seu subconsciente, o seu cérebro vai acabar ficando confortável com aquela situação. Gravar vídeos, aqui você pode usar o bloco de notas do seu celular ou e-mails, escrever no seu, enfim. Então, bloco de notas, né? E o que eu prefiro mais, que é comprar uma agenda, né? A agenda, e todos os dias da sua vida, se você quiser fazer de manhã e de noite, você começar a escrever mesmo, sem se preocupar com a letra, sem se preocupar se a caneta está falhando. Você vai ficar escrevendo aquilo que vem na mente. Certo? Escrever o que vem na mente, escrever, dar risada, se divertir, criar o futuro mesmo. Você tem que criar o futuro que você quer, botando no papel ali para você registrar. Por que que é importante você fazer isso e não só você parar e ficar pensando? Porque quando eu gravo um vídeo, além de estar vivenciando na mente, eu tenho a possibilidade depois de rever. Né? Além de que eu estou usando alguns sistemas sensoriais. Primeiro que a visão, eu estou me vendo gravando vídeo, certo? Então eu estou estimulando a visão. Estou me ouvindo porque eu estou falando para o vídeo. Então eu estou me vendo, estou me ouvindo e estou sentindo aquela emoção. 3 sistemas sinestésicos juntos. Gravação de áudio, eu perco o que eu estou vendo, né? Não estou conseguindo enxergar, mas em compensação eu continuo me ouvindo e continuo imaginando. Então, forte também. O bloco de notas, você está escrevendo. Aí no celular às vezes não é tão legal. Mas você pode fazer isso também porque você está usando o sistema sinestésico, que é digitando, certo? E aqui também outra possibilidade que é a agenda. A agenda é legal porque escrever ainda faz parte do nosso ser. Quando a gente escreve, a gente está registrando ali, é como se a gente estivesse redigindo um documento ali para você mesmo, certo? Então, escrever no agenda, ter uma agenda para você, como se fosse aquele querido diário, né? Meu querido diário, hoje aconteceu tal coisa. Não, você vai fazer o futuro, né? Você vai sempre escrever o futuro. Se quiser botar data, quanto mais detalhado for, melhor. Mas para o seu cérebro aquilo vai ser uma realidade, vai entrar no ciclo e ele quer se manter no ciclo, né? Então ele vai fazer de tudo que aquela situação aconteça para que a situação seja confortável. Então é assim que o nosso cérebro funciona, certo? Nós vamos utilizar a lei da atração, que isso é ensinado na lei da atração, nós vamos utilizar de forma científica, nós vamos nos adaptar ao que acontece de fato com o nosso cérebro enquanto humanos, certo? Então é assim que se faz a autossugestão. E aí a gente entra num outro fator também, que é legal, que é muito forte, é falado pela própria autora, né, do livro O Segredo, é falado pelo Deepak Chopra, é falado pelo pessoal da física quântica, que é a gratidão, né? E a gratidão,
A gratidão, ela é falada, todo mundo fica hoje falando, né? Gratidão, gratidão, é muito falado a gratidão. Por quê? A gratidão já é comprovada cientificamente que ela é um dos sentimentos, assim como o amor, é um sentimento muito forte, que gera liberação de muitas substâncias. A gratidão é algo muito forte, que libera substâncias mesmo, que desperta uma condição humana muito forte, né? E a gratidão, você se sentir grato, agradecido mesmo pelaquilo que você não tem ainda, e você também é agradecido pelo que tem, né? Então, assim, quando você se sente grato pelo que tem, ótimo, mas seu cérebro ele se acostuma. Você tem que ter gratidão pelo que tem, para você não liberar substâncias ruins. Então, toda vez que você agradece pelo que tem, pela sua realidade, é ótimo, maravilhoso para você, para todo o seu ser. Mas quando você agradece até mesmo pelo que não tem, o seu cérebro fica louco por essa condição de autossugestão. Ele fica doido. Se você está agradecendo algo que para ele não é normal, significa que ele vai ter que transformar aquilo em real, por causa novamente falando, do ciclo, né? Então, é basicamente isso. Seja grato até mesmo pelo que não tem, e seu cérebro vai fazer sozinho você tomar as decisões necessárias. Aí, por exemplo, se você quer muito alguma coisa, e você se depara com... Você está passando na rua, né? Tem milhares de pessoas aqui, milhares de pessoas. Você está aqui na rua, você vai observar, vai acabar percebendo que essa pessoa está aqui. E sem saber, o seu cérebro vai se direcionar para aquela pessoa. Você vai querer estar perto daquela pessoa, ou vai conhecer ela de algum lugar, vai relembrar dela. E numa conversa com ela, você não entende nada, e essa conversa ela dá a possibilidade que você estava querendo. Vou botar dinheiro aqui, porque a maioria quer dinheiro. Então, imagine, né? Tinha milhares de pessoas aqui, e você acha que é uma obra do destino que você conseguiu perceber essa pessoa, ou você encontrou com essa pessoa no exato momento que você queria ver aquela pessoa, que você queria ver uma pessoa que fizesse chegar a essa possibilidade, que te desse uma oportunidade. Mas não é isso. O seu cérebro, ele é capaz de enxergar tudo, né? Ele enxergou todas as pessoas. Porque a gente conscientemente a gente não percebe, por questão de gasto energético. O cérebro está poupando e filtrando informações para aquilo que a gente mais quer, para aquilo que a gente mais precisa, que é o ciclo. Então, o cérebro ele vive esse ciclo e ele vai lhe mostrar, ele só vai fazer com que você preste real atenção quando aquela pessoa, ou aquele objeto, ou aquela oportunidade tenha a ver com o seu ciclo, certo? Então é isso, você vai acabar vendo oportunidades onde parecia não existir, né? Se uma pessoa gosta muito de morte, um cidadão morreu aqui, a pessoa vê. Só que se a pessoa gosta muito de, sei lá, de mulher, presta muita atenção em carro, essa pessoa não vai ver isso aqui, né? Ela não vai ver uma morte que aconteceu ali, mas ela vai prestar atenção no carro que está aqui, ó, que passou aqui. Por isso, porque o cérebro ele mostra aquilo que você que está no ciclo ali. Então ele lhe mostra aquilo que é mais necessário para você naquele momento. Por isso que tem umas pessoas que gostam de conseguem perceber um evento e outras não. Algumas pessoas são tidas como empreendedores, né? E outros não, outros têm a cabeça de funcionários, né? De CLT. Por quê? Porque o empreendedor ele consegue vivenciar uma vida, ele consegue se ver numa vida de oportunidades. Ele enxerga, ele fez com que o cérebro dele, no ciclo dele, ele prestasse atenção em mais oportunidades. Já o daqui, ele prefere a segurança. Então, quando você tocar no assunto de que existe uma oportunidade, automaticamente o cérebro desse cidadão aqui, que é empreendedor, ele vai enxergar aquilo como uma oportunidade. E se aparecer essa mesma oportunidade para o cara que às vezes tem esse perfil de funcionário, ele vai pensar e repensar de forma analítica, de forma consciente, mas o cérebro dele vai fazer com que ele
permaneça no mesmo lugar pelo medo de aceitar o novo, certo? Por essa condição aqui. Então, gente, é isso. O vídeo está aqui gravado, eu fiz uma bagunça aqui. Para os meus alunos do Saindo do Zero, fiquem tranquilos que eu vou gravar um vídeo certinho, explicando passo a passo, com referências. Vou fazer um treinamento mesmo sobre mindset, um treinamento sobre autossugestão, para que você consiga aí começar a fazer a autossugestão passo a passo, inclusive, botando direitinho lá como eu faço, na minha agenda, como funciona, como imaginar, como seguir uma sequência lógica ideal para que você consiga começar a experienciar, viver as experiências, né, mentalmente, para depois viver de forma real. Enfim, espero que tenha gostado, espero que ajude. Agora, fazer autossugestão significa repetir. Então, tudo isso aqui, independente do que você vai fazer, você tem que fazer todos os dias. Se você quer gravar o vídeo, se você quer fazer na sua agenda, bote um horário, crie, vai ser o primeiro hábito que você tem que criar, que é autossugestão todos os dias. Claro, as coisas não vão começar a acontecer da noite para o dia. Às vezes até acontece, mas a autossugestão é todos os dias. Certo? E quando você começar a fazer isso, você vai ver que depois de um tempo que você realmente entender como funciona, aflorar as emoções, aflorar tudo, você vai perceber que as coisas vão começar a acontecer como num passe de mágica. O seu cérebro vai perceber coisas, você vai receber presentes, você vai ter a oportunidade, você vai achar aquilo que você queria. Enfim, acontecem mesmo as coisas e isso vai lhe deixar doido, alucinado, e você vai querer estudar mais, vai querer aprender, aí você vai para os livros, vai começar a estudar nos livros, vai começar a entender melhor, e lá vai, você vai criar novas conexões, e aí você vai se tornar uma pessoa muito mais fantástica do que você já é hoje, certo? Então, forte abraço, espero que tenha gostado, o vídeo deve ter ficado grande, mas eu acho que tá bem produtivo aí, né? Então, tchau, tchau, até a próxima.